Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam plenas em vossos corações. O salmista disse: Este é o dia que nos deu o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. E assim, queridos, hoje nós entramos no segundo dia de exposição do Evangelho de Marcos e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 4 a 7. Mas antes de nós iniciarmos a exposição, vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por mais esse dia de vida, debaixo de sua graça, de seu amor, de sua misericórdia. E cá estamos nós com a tua palavra. Teu Filho Jesus nos disse para examinarmos as Escrituras, porque cuidamos nelas ter nossa vida eterna. Por isso, Senhor, nos dá clareza, entendimento, compreensão e sabedoria para aprendermos mais de Ti, principalmente em uma época em que a Tua palavra tem sido tão distorcida, com objetivos espúrios. Que haja em nós fome da Tua palavra, assim como o recém-nascido tem fome de leite. Mas que, sobretudo, haja em nós vontade e disposição para obedecê-la, para que possamos, de fato, nos tornarmos família de Jesus. É o que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 4, nos versos de 1 a 20, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, a cena que encerra o capítulo anterior é seguida pelas 7 parábolas, como poderemos observar lá no capítulo 13 de Mateus. No discurso das 7 parábolas, o Senhor ensina o mistério do reino dos céus. Essas parábolas pertencem ao primeiro evangelho, porque é o evangelho do rei. Primeiro, ele proclamou os princípios do reino, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, após sua rejeição, o Senhor Jesus ensinou em parábolas o reino em mistério. E apenas 2 dessas parábolas são relatadas por Marcos: a parábola do semeador e da semente de mostarda. Ambas se relacionam com sua obra de ministério. Outra parábola, no entanto, é adicionada que não é encontrada em nenhum outro lugar nos evangelhos. A parábola do semeador é explicada por ele mesmo. Ele mesmo é o grande semeador e seus conservos semeiam após ele. O que é semeado é a palavra. Mesmo quando ele veio para pregar a palavra, o diabo, a carne e o mundo eram as forças que faziam oposição a ele. A parábola do semeador é muito simples. Também é digno de nota que Marcos adiciona uma frase que não é encontrada em outro lugar. Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Essa parábola era fundamental e uma chave para as outras parábolas que se seguiriam, e ele gentilmente explica isso. Jesus contou uma parábola sobre 4 tipos de solo, representando 4 tipos de corações que recebem a palavra de Deus. Apenas um tipo de coração recebe-a de uma forma que produz fruto genuíno. Jesus ensinava por meio de parábolas a fim de confirmar as pessoas na resposta que davam a ele. Aqueles que criam, mais mistérios seriam revelados. Mas para os que o rejeitavam, as parábolas trariam apenas muito equívoco. Nos versos de 21 a 25 do capítulo 4, a palavra recebida com fé dá frutos e dá vida. Ela também deve brilhar em seu testemunho. E esse testemunho pode ser obscurecido pelo cesto e a cama, ou em algumas traduções, alqueire e a cama, ou até mesmo vasilha.
O cesto ou a vasilha representam os cuidados e as coisas materiais da era presente. A cama, a facilidade e o conforto. A cura para a ocupação com as coisas terrenas e para uma vida amante do bem-estar, e também para os obstáculos de um testemunho resplandecente, é lembrar o dia vindouro da manifestação, pois todos prestarão contas a Cristo. Nos versos 26 a 29 do capítulo 4, esta parábola não é registrada por nenhum dos outros evangelistas. Ela está intimamente ligada às palavras que a precedem. O dia da manifestação é o dia da colheita. A semente plantada cresce em segredo. Ninguém sabe como. A vida está na palavra. A planta, a espiga e o grão cheio na espiga. Depois, a colheita. Esta é a garantia consoladora do servo. Ele semeou a semente e então dormiu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Em vista disso, ele se alegraria em saber que a semente germinaria, aumentaria e traria uma colheita. A colheita, o fim dos tempos, é mais completamente revelada lá no capítulo 13 de Mateus. Dos versos 30 a 34 do capítulo 4, o crescimento inesperado do reino durante a ausência do semeador é ensinado nesta parábola. Em Mateus e Lucas está relacionado com a parábola do fermento. O crescimento externo do grão de mostarda e a corrupção interna, o fermento, do cristianismo são então preditos por ele aqui. A cristandade se tornou uma instituição mundial poderosa e se tornou o local de hospedagem das aves do céu. Estes seres tipificam os seres imundos, conforme podemos ver a função dessas aves logo no começo, no verso 4 aqui do capítulo 4. O humilde servo nunca quis que a palavra produzisse um crescimento tão anormal. Dos versos 35 a 41 do capítulo 4, o final do capítulo se encaixa perfeitamente com o todo. O servo é visto no capítulo 4 como o rejeitado. Ele está semeando a semente. Ele deixa a terra enquanto a semente cresce para a colheita. A tempestade no lago dá uma imagem das provações e perigos dos seus durante esta era. Mas ele, o Senhor, está no navio. Observe uma declaração peculiar ao Evangelho de Marcos. Eles o levaram enquanto ele estava no navio. O servo, embora senhor de tudo, tinha um verdadeiro corpo humano. E aqui nós temos uma pequena imagem de seu cansaço como servo. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Que cena! Ele teve um descanso perfeito no meio da tempestade, enquanto seus discípulos estavam incrédulos. E então ele manifestou o seu poder repreendendo o vento. Aqui está uma lição para nós. Em todas as dificuldades e perigos da vida cristã, durante toda a jornada sobre as ondas, muitas vezes agitadas pelo mar tempestuoso da vida, estamos sempre no mesmo barco que Jesus, se estivermos fazendo a sua vontade. No capítulo 5, dos versos 1 a 20, Jesus e os discípulos atravessaram o mar da Galileia, do oeste para o leste, e aportaram na região gentia de Gadara. Lá foram confrontados por um louco selvagem que sangrava e gritava. Os demônios que habitavam no homem mostraram sua presença, fazendo-o viver em um cemitério, totalmente nu. Eles deram-lhe força sobrenatural e o tornaram autodestrutivo. Cientes de que Jesus era o Filho de Deus e de que eles estavam condenados, os demônios pediram para ser mandados para o interior dos porcos que estavam ali perto, provavelmente para voltar à comunidade contra Jesus, por destruir a manada de porcos. Os porcos de fato morreram.
e as pessoas imploraram a Jesus para que fosse embora. Mas quando o louco curado começou a contar sua história, a resposta foi mais positiva. Essa é a descrição bíblica mais vívida de possessão demoníaca. A legião citada no verso 9 equivale a cerca de 6.000 indivíduos. Nos versos 21 a 43 do capítulo 5, um sofrimento de 12 anos foi resolvido e uma menina de 12 anos restaurada. A caminho da casa de um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, para curar a filha deste, Jesus foi interrompido por uma mulher necessitada, que também precisava de cura. Em ambos os casos, a ajuda prestada pelos homens não foi suficiente e a fé era essencial para a cura. Tudo tem suas lições espirituais e também tipológicas muito abençoadas. O homem está morto em delitos e pecados, mas um tem o poder de dar a vida e ressuscitar os mortos. A fé é belamente ilustrada na mulher que o tocou, que era considerada imunda, assim como os gentios o eram. Já a filha de Jairo representa Israel, pois estava morta. O Senhor virá novamente e então chamará o remanescente de Israel para a vida espiritual e nacional. O verso 43, nós nos alegramos em ver que mais uma vez o servo amava o segredo e desprezava a ostentação. No capítulo 6, dos versos 1 a 6, mais uma vez encontramos Jesus em Nazaré. A primeira coisa que ele fazia era ensinar, e embora eles ficassem maravilhados com sua sabedoria e poder, eles não o reconheceram como Senhor, mas o chamaram de carpinteiro e ficaram ofendidos nele. O povo rejeitou-o por causa da origem humilde dele, embora tenham ficado impressionados com seu ensinamento. É provável que tenham usado o título Filho de Maria, no verso 3, de forma depreciativa, uma vez que na cultura judaica jamais se referiam a um homem fazendo referência à mãe deste, mesmo que ela fosse viúva. Ao não mencionarem José, eles provavelmente estavam sugerindo que havia uma dúvida real em relação a quem era seu pai. Se eles tinham tomado conhecimento da origem sobrenatural de Cristo, escolheram não acreditar nisso. Lucas fala de uma rejeição anterior de Cristo ocorrida em Nazaré, lá no capítulo 4. E então, novamente, a incredulidade amarrou suas mãos, mas no amor ele curou alguns e se maravilhou por causa da incredulidade deles. Nos versos de 7 a 13 do capítulo 6, o Senhor envia seus apóstolos e os confere poder. Eles devem depender dele em seu ministério. Assim, eles deveriam ser seus seguidores, pois ele, o Senhor, sempre dependeu de Deus. Existem princípios abençoados que ainda são válidos, embora o envio tivesse um significado especial para Israel. Marcos, diferente de Mateus, não cita a instrução de Jesus de que os enviados não deveriam se dirigir aos gentios e nem aos samaritanos, somente aos judeus. Dos versos 14 a 29 do capítulo 6, quando João Batista criticou Herodes por ter se casado com a esposa do irmão, isso desencadeou uma série de eventos que levou à morte desse profeta ordenada por Herodes, após a qual Herodes ficou atormentado pela culpa, conforme podemos ler nos versos 14 a 16. Podemos ler a esse respeito também no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versos de 1 a 12. Ao relato de Mateus, Marcos acrescenta uma nota referente ao desejo de Herodias de matar João e da relutância de Herodes em fazer isso.
Nos versos de 30 a 32 do capítulo 6, nós temos notado diferentes retiradas do Senhor Jesus. Ele retirou-se para orar, ele retirou-se para o mar, e agora, quando os apóstolos se reuniram com ele para relatar o que haviam feito e ensinado. Observe que o Senhor não faz nenhum comentário sobre o sucesso deles, pois havia o perigo de exaltação própria dos mensageiros. Após os discípulos fazerem um relatório de sua primeira viagem de pregação, Jesus achou por bem terem um tempo de descanso em um lugar deserto, muito embora as multidões ainda os pressionassem. O descanso é importante, mesmo em meio a um ministério frutífero. Dos versos 33 a 44, capítulo 6, aqui nós temos a compaixão do servo em lembrar as necessidades físicas das pessoas. Mas antes de suprir essa necessidade, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. A palavra sempre está em primeiro lugar. O Senhor veio para servir. A entrega da palavra, seguida pelas obras de bondade e poder, é a ordem mantida em todo o seu serviço. Quando as multidões interromperam seu repouso, Jesus ensinou-as e depois alimentou milagrosamente a multidão de 5.000 homens. Nos versos 45 a 52, tudo está repleto de um significado abençoado. Ele está mais uma vez sozinho na montanha para orar. Seus discípulos estão sozinhos no mar tempestuoso. Ele está ausente agora e mandou o povo, ou seja, o Israel, embora. Ele está na presença de Deus como nosso intercessor. O mar tempestuoso com um vento contrário é um tipo desta época. Problemas e perplexidades são o destino de seus discípulos durante sua ausência. Mas por volta da quarta vigília da noite, ele foi ter com eles caminhando sobre o mar. Marcos não menciona Pedro saindo do barco, tentando andar por sobre o mar para encontrá-lo. Eles o veem vindo, mas não o reconhecem, acreditando que ele é até mesmo um fantasma. Mas sua voz amorosa logo lhes assegura: tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Assim, ele retornará através do mar tempestuoso para encontrar e libertar os seus. Bem-aventurados seremos se alguma vez o contemplarmos como poderoso, aquele que está acima de todas as circunstâncias, e se ouvirmos suas palavras de conforto e de como ele cuida de nós. Marcos ainda enfatiza a demora dos discípulos para reconhecer esse evento espantoso e a alimentação dos 5.000 como milagres. Dos versos 53 a 56, quando Jesus aventurou-se em Genezaré, a noroeste da Galiléia, vieram pessoas de todos os lugares e foram curadas apenas tocando, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, como vimos no capítulo 5. Foi o toque e a fé delas que as curou. No capítulo 7, dos versos 1 a 23, o servo, em sua sabedoria divina, revela a hipocrisia que está por trás das tradições dos anciãos. Ele mostra que os fariseus rejeitaram o mandamento de Deus por causa das invenções e tradições feitas pelos homens. Seu serviço ritualístico, baseado na tradição, era desonroso a Deus e a sua palavra. Quando os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos, Jesus lembrou-os de que esses regulamentos eram das tradições orais e não da própria lei. Mostrou como eles permitiam que os ensinamentos rabínicos negassem completamente a lei. E o Senhor condenou esse abuso da palavra claramente revelada de Deus. Ele explicou aos observadores e aos discípulos que o mal vem do coração e não de coisas externas como os alimentos. Dos versos 24 a 30 do capítulo 7,
Enquanto o Senhor onisciente, na forma de servo, mostrou o que é o coração do homem, ele agora também revela seu próprio coração ao mostrar graça a alguém que pertencia aos gentios. Nas fronteiras de Tiro e Sidom, o bendito servo buscou sossego e entrou em uma casa, mas ele não podia ficar escondido. Observe novamente que Marcos menciona isso exclusivamente, porque traz à tona seu caráter como servo. Marcos também nos informa que ela era uma gentia, uma sírio-fenícia, pertencente aos inimigos do povo de Israel. Mas Marcos omite a declaração de Mateus de que ela apelou a ele como filho de Davi. O Evangelho de Mateus é o lugar adequado para isso. Mas que evidências ao longo do tempo encontramos da inspiração desses registros? Ela não tinha direito à sua misericórdia e poder, pois como gentia estava sob a maldição. Sua filha tinha um demônio. E embora ela não tivesse direito a seu poder e a nenhuma promessa, ela acreditava em seu amor. Então, essa mulher toma o lugar que o Senhor deu a ela. Ela fazia parte dos cachorrinhos. Mas a sua insistência foi tal que o Senhor a amou e a sua filha foi restaurada. Dos versos 31 a 37 do capítulo 7, uma comparação com o Evangelho de Mateus mostra que o relato aqui é peculiar ao Evangelho de Marcos. Em Mateus, no capítulo 15, verso 29, encontramos o mudo mencionado entre outros a quem o Senhor curou. Ele representa Israel, totalmente surdo, incapaz de ouvir a voz de Deus e que falava com dificuldade. Eles tentaram falar e louvar a Deus. E esse é o estado natural do homem. Mas Jesus veio para curar. Israel poderia ter o ouvido aberto por ele, o servo, cujo ouvido estava sempre aberto. Israel poderia ter a língua solta para louvar o seu nome. Ele cura o aflito, olhando para o céu e suspirando. E assim, nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.